Você é a igreja? Você crê nisso? Você vive isso? Eu creio que essa é a pergunta mais importante que precisamos nos fazer. Será que temos vivido igreja? Será que temos sido igreja? E hoje à noite eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que é ser igreja, sobre qual é a nossa maneira de viver sendo igreja. E uma pergunta que eu gostaria de começar fazendo é: qual é a utilidade da igreja para você? Você já parou para pensar nisso? Qual é a utilidade da igreja para você? Eu creio que a resposta bíblica para essa pergunta, ela não lida com aquilo que a igreja faz para você ou para mim, mas ela lida com aquilo que ela faz para Deus. E muitas vezes nós temos a ideia contrária, no que ela me serve. Nós devemos sempre pensar como é que a igreja serve ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós começamos a entender que o nosso objetivo maior em sermos igreja é o Senhor Jesus e não nós mesmos, nós começamos a virar a esquina de uma vida comprometida, de uma vida envolvida, de uma vida centrada em mim mesmo, para uma vida centrada em Deus. A gente começa a viver de uma outra forma. A vida comunitária que Deus nos chama a viver, Ele começa a pegar isso e usar para o seu próprio fim. O fim que Ele estabeleceu no início da caminhada da igreja aqui na terra. Quando Ele estabeleceu a igreja, nessa era da graça. E para a gente entender isso, a gente vai olhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Mas antes de abrirmos lá, e o foco de Paulo ali, ele é muito legal, e ele ensina os coríntios ali a serem igreja, e eles ensinam como que deveria ser igreja para eles, e a gente vai pegar um pouquinho dessa carta e aprender um pouco mais sobre o que é ser igreja hoje à noite. Mas hoje à noite a gente vai falar sobre santidade, a gente vai falar sobre unidade, a gente vai falar sobre amor, a gente vai falar sobre caráter. E quando a gente começa a falar sobre essas coisas, a gente tem que ter um desejo muito certo no nosso coração para que haja crescimento. E é o desejo de honrar ao Senhor. E eu queria que você pudesse declarar: este é o meu desejo, honrar-te, ó Deus. E eu queria que você pudesse dizer assim: Senhor, toma o meu ser, toma o meu coração, faz dele a tua vontade. Molda ele segundo aquilo que tu tens preparado para mim. Eu quero ser igreja, segundo aquilo que a palavra me ensina. E não segundo aquilo que eu tenho visto e ouvido muitas vezes na mídia, com aqueles irmãos encrencados, sabe, aqueles crentes encardidos. Eu quero ouvir de Jesus. O que Jesus ensina sobre ser igreja? Eu queria que assim, assentado como estamos, eu queria que você pudesse preparar o seu coração. Eu queria que você pudesse agora fazer esta canção como se fosse uma oração. Eu queria que você pudesse agora adorar o Senhor com esse cântico. E se existe alguma coisa no teu coração, que como trabalhou e muito bem trabalhado o pastor Marcos hoje de manhã, que te deixa chateado com a igreja, coloca diante do Senhor. E abre o teu coração, sem predisposições, sem dificuldades, sem temores ou medos. Mas abre o coração para que Deus fale a Ele hoje. E quem sabe hoje à noite você saia daqui de uma forma totalmente diferente. Sabe? E refletindo sobre o que é verdadeiramente uma igreja. Segundo as palavras do Senhor. Vamos louvá-lo? Este é o meu desejo.
Amém. Amém. A gente já poderia se levantar e ir para casa. Se foi isso que você orou, se foi isso que você falou para o Senhor, a gente já poderia se levantar e ir embora. Não é verdade? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, todo o capítulo ele trata sobre igreja. Eu queria olhar esse capítulo com você e trazer à memória alguns princípios que eu entendo que são princípios básicos da palavra de Deus para o que é ser igreja. E, em primeiro lugar, a igreja nada mais é do que um povo santo. Começa basicamente desta forma. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Como ser igreja se eu não sou santo? Como ser igreja se eu não sou santo? Paulo ele saúda a igreja em Corinto como aqueles chamados para serem santos. E é assim que ele define. Olha lá o versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e ele repete, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa. Ele já começa abrindo dizendo que sem ser santo, você não vê a face do Senhor, você não é igreja. Uma parte inevitável, no entanto, da santidade, é ter um certo tipo de estranheza, de diferença. Por quê? Porque fomos separados e feitos especiais para Deus. Não tem como ser cristão e ser o mesmo. Não tem como ser cristão e permanecer da mesma forma como antes. As nossas prerrogativas, as nossas prioridades, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos hábitos, eles mudam. E essa é a igreja do Senhor. Ela muda, por quê? Porque fomos feitos novas criaturas. Pedro fala que somos considerados uma nação santa, um sacerdócio real, um povo escolhido de Deus. Queridos, essa é a primeira palavra e poderia ser a única palavra da noite, que nós somos e precisamos ser aqueles que ainda não chegaram a este ponto, santos diante do Senhor. E como é que eu atinjo a santidade? Como é que eu chego a este momento? Como é que a igreja, ela se torna santa? Existem dois aspectos da santidade. O primeiro delas é o posicional. Porque a minha posição, quando eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, Ele muda. A posição muda. Eu saio daquela posição de condenado, aquele que caminhava para o inferno, e eu venho para uma posição debaixo do Senhor de salvo. Salvo. Lembra do ladrão na cruz? Mais ou menos aquela situação. Salvo. Ou seja, eu começo a ser olhado agora através do sangue de Jesus. E para onde eu estiver indo, o sangue de Jesus está sobre mim. E sabe o que acontece? Deus não olha mais para o André, Deus olha para o André através do sangue de Jesus. E já não há mais condenação em mim, porque cada vez que ele vê aquilo que eu faço, ele diz, opa, isso aqui já foi pago ali na cruz pelo meu filho. O sangue dele já foi derramado por esse cristão santo chamado André. E é interessante que posicionalmente nós mudamos. Mas aí a palavra do Senhor fala que a nossa salvação ela tem que ser operada em temor e tremor. Isso chama-se santidade. É o nosso processo de mudança de vida. Ser igreja é isso. Não tem nenhum perfeito aqui. E nem esse que vos fala. Nenhum de nós. O que existe são seres na busca da perfeição, baseados nos princípios da palavra de Deus. E se isso não é um desejo teu, você não é igreja. É muito clara a palavra do Senhor. Ou é ou não é. O indivíduo não tem como estar em cima do muro. Se Jesus entrou na vida dele, as coisas mudam. Se não mudou, é porque Jesus não entrou. É simples assim. Às vezes a gente complica demais o negócio. E a gente começa a falar um monte de abobrinhas e teologizar um monte de coisa que
Para quê? A gente elucubra do nada. É simples. Jesus entra, ele muda. Não mudou? A pergunta é, Jesus entrou? E esse é o primeiro passo para ser igreja. É santidade na nossa vida. E por isso que a igreja, ela não compactua com o pecado. 1 Coríntios, capítulo 5, ele fala justamente dessa mesma igreja que estava pactuando da imoralidade. Ele estava convivendo com pessoas que cometiam adultério. Mas o pior, queridos, não é a gente comungar, ou melhor dizer, conviver com pessoas que são pecadoras. Porque as pessoas quando chegam aqui, elas são pecadoras. Eu sou pecador, você é pecador. O problema não é essa convivência, o problema é a igreja não se posicionar contra este tipo de comportamento que não glorifica ao Senhor, que nós chamamos de pecado. E isso a igreja não pode viver, não pode fazer. É por isso que tem muita gente chateada com a igreja. Foi interessante o teatro aqui, mas uma das colocações que não foi feita no teatro hoje pela manhã, quem não estava aqui perdeu, foi muito legal. Hoje o culto de manhã foi uma bênção. A palavra do pastor Marcos sobre os chateados com a igreja foi top, é excelente. Mas deixa eu dizer um negócio para você, tem muita gente chateada com a igreja porque é pecador, sem vergonha, e precisa mudar o coração. É isso. Quantas vezes, quando o nosso coração não está bem com Deus, a gente simplesmente se chateia com qualquer coisa. E não é só com a igreja, meu irmão. Em casa, como é que é com tua esposa e teu marido? Teu filho, teu namorado, tua namorada? Como é que é no teu relacionamento de amizade ali, o teu amigo? Como é que é no trabalho com um funcionário, um liderado, um chefe? Quando o nosso coração não está bem, o que é que acontece? A gente se chateia com uma facilidade muito maior. O problema é que a gente continua a caminhar com um coração insatisfeito, com um coração que não está bem, não está linkado com o coração de Deus. E o que é que acontece? A gente começa a culpar gregos e troianos, todas as pessoas, toda a liderança, tudo aquilo que nós entendemos que seja igreja. Aquele cara não experimentou a igreja, porque ele está vivendo no pecado. E igreja é santidade, é separação. É sim separação. Eu já não convivo com aquilo que eu convivia antes. Efésios trata muito dessa questão posicional. E ele começa a falar também da mudança de vida que precisa haver em cada um de nós. Muito pior do que uma igreja em que alguém comete adultério, é uma igreja que nada diz sobre as pessoas que cometem adultério. E eu estou pegando um exemplo, poderia ter vários outros. Que muitas vezes, muitos de nós viramos a cara. Não, joga isso para o pastor, deixa o pastor lá resolver essa situação. É bufa grande, isso aí o pastor resolve. E não tem problema, os pastores estão aqui para ajudar no processo de resolução. Mas quem resolve é a própria pessoa. Com alguém chamado Espírito Santo. É com a ajuda dele que se resolve. E muitos de nós pensamos de outra forma. A igreja, ela pratica a disciplina justamente por isso. Para trazer uma pessoa impenitente ao arrependimento. Essa é o objetivo, é a forma de trazermos pessoa ao entendimento da santidade dentro da igreja. Não podemos permitir que os outros vejam um bando de hipócritas aqui dentro. Pessoas púdicas, mas sim uma comunidade cuja conduta mantém a esperança de um mundo melhor, mais humano, vivendo de uma maneira que honre a Deus. Isso é ser igreja. Então, meu querido, quando eu pedi para cantar aquela música, antes da gente ouvir a palavra, é porque se o meu coração hoje não está com o intento de honrar a Deus, essa palavra não vai cair bem para você. Mas se o teu intento hoje é honrar a Deus, é dizer, toma o meu ser, toma o meu coração e toda a minha alma, você vai entender que nós precisamos a cada dia dar um passo em direção à santidade. E começar a mudar alguns hábitos. E começar a mudar algumas formas. Porque uma igreja, ela deve ser santa, mas não só isso. Se você continua ali nos versículos de 4 a 9, a palavra do Senhor ali em 1 Coríntios vai continuar a trabalhar nesse processo. Olha só, sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis
no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Santidade requer mudança de vida, e essa mudança ela é gerada não só pelo Espírito Santo na questão posicional, aquela que nós já falamos, mas ela é gerada pelo ensino da palavra e pelo lapidar uns dos outros na nossa vida. Esse atrito nosso aqui dentro faz com que cresçamos. Abra sua Bíblia aí, lá em Efésios, capítulo 4. Abra comigo. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Veja por que eu estou falando isso. Se tiver alguém perto de você sem Bíblia, por favor, ajude essa pessoa. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajuntado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Querido, essa é a forma de crescermos em santidade. Quando a gente pula fora da igreja, quando a gente culpa a igreja, quando a gente diz, coitadinho, eu estou chateado com a igreja, né, eu já não aguento mais aquilo, ou aquela, ou essa situação, ou aquela outra, nós privamos o nosso irmão, e Deus vai requerer isso de nós, de crescimento. Por quê? Porque se o meu irmão, Falcão aqui, foi salvo pelo Senhor Jesus, a ele foi dado um dom, e esse dom serve para lapidar a minha vida e ele não faz, queridos, isso se chama pecado. Pecado. E como vivemos em santidade se você é culpado por não dirigir-me à santidade? É um conjunto, é complexo esse negócio de ser igreja. Né? Às vezes a gente diz assim, não, eu vou sair, não tenho nada a ver com isso e tal. Não, eu tenho uma função muito clara no reino de Deus, que é levar o meu irmão ao crescimento, à maturidade, atingir a plenitude em Cristo Jesus, conhecê-lo. Assim eu vivo santidade. Então a pergunta é, como é que está a tua vida? Como é que está esse teu processo de viver em santidade? Algumas coisas já mudaram ou continua a mesma coisa? Ontem eu estava conversando com os jovens aqui, a gente estava trabalhando a palavra do Senhor, e eu fiz uma pergunta para eles. Todos nós fazemos planejamento, não é verdade? Todos nós planejamos crescer financeiramente, crescer academicamente, crescer profissionalmente, crescer em alguma área. Mas a pergunta que fica é, tem havido planejamento para crescimento espiritual na sua vida? Ou seja, qual o objetivo seu para dezembro de 2014? Aonde você estará? Mentindo ainda? Falando ainda aquele palavrão? Assistindo ainda aquelas coisas que não agradam ao Senhor, ouvindo ainda aquele tipo de música, indo ainda para aquele lugar, tendo um mal-estar ainda e dificuldades de relacionamento, vivendo uma vida onde eu não compartilho da palavra do Senhor com ninguém, sendo desobediente aos pais, desonrando a liderança, ou blá, 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 e a gente poderia ir só para encher as lacunas. Será que tem algum objetivo muito claro para o seu crescimento espiritual esse ano? Se não, talvez seja um momento ideal para você começar a fazê-lo. Mas não só isso, queridos. A igreja não deve só ser santa. Ela deve ser unida. E essa parte é uma zica. É complicado. Olha o versículo 10 de 1 Coríntios. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele apela. Paulo, ele apela. Porque ele sabe com quem ele está lidando. Olha para a pessoa do lado. Então, Paulo está lidando com ela.
É complicado, né? Quando eu me olho no espelho, eu digo assim, Paulo, é comigo que tu estás lidando? Deus te abençoe. E Paulo, ele apela, ele diz assim, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Olha que palavra. E aí, a partir ali do versículo 11 até o versículo ali 17, Paulo está trabalhando o que estava acontecendo ali das divisões na igreja em Corinto. Mas a pergunta é, se nós estamos vivendo um problema de santidade, não vai ser muito tempo depois que nós vamos enfrentar um problema de unidade. Divisão nunca foi do Senhor. Algumas pessoas dizem assim, puxa, a igreja tal se dividiu, e aí a igreja agora está tão forte e tal, não sei o quê. Pela graça e misericórdia do Senhor. Você já viu aquela situação do cara que namora uma pessoa que não conhece a Jesus? Onde a Bíblia, de uma forma muito clara, ela diz assim, que você não deve estar em julgo desigual. E aquela pessoa namora aquela outra pessoa que não conhece a Jesus, que não compactua, que não tem comunhão da mesma fé. E aí, essa pessoa diz assim, ao ser confrontada com a situação, com o pecado, porque é um pecado, ela diz assim, não, mas pastor, olha só, eu conheço um casal, que ele veio a conhecer a Jesus, porque ela era crente, começou a namorar e trouxe ele para o Evangelho, e olha que bênção, hoje ele é uma maravilha no Senhor. É o namoro evangelístico, missionário. E queridos, é o 0,00001% que funciona, porque para cada um eu lhe passo 30 que não deram certo, e que causaram uma marca, uma destruição, causou um problema tão grande que às vezes afeta a igreja. Ou seja, quando nós olhamos para a divisão na igreja, é o mesmo princípio, ele parte de um pecado, e aquilo que é pecado não agrada a Deus e deve ser extirpado do nosso meio. Porque Deus nos chamou para sermos santos, e se nós não conseguimos ser santos, o que acontece? Eu começo a tirar o meu olho de Jesus, e começo a colocar o meu olho no meu umbigo, e dizer, puxa vida, por que tratam o André assim? Por que fulano olhou para mim assim? Por que Beltrano falou assim? Por que eu não tive essa oportunidade? Por que queridos, sempre vai ter uma razão. Não tenha dúvida. Enquanto você estiver com a pessoa que está do seu lado e com todos que estão aqui dentro, sempre haverá uma razão. Sempre para estarmos chateados. Porque nós somos assim. Até que nós recebamos do Senhor o nosso corpo glorificado, e sejamos com Ele em glória, queridos, se prepare, porque a caminhada é assim, e se não estivermos em santidade, não estaremos em unidade. É impossível ter unidade sem santidade, é hipocrisia, é falsidade, é traição, é rompimento, é fofoca, é murmuração, e por aí vai. Uma vez que você começa a tolerar o pecado, você começa a ter problemas de unidade na igreja. Alguns dos cristãos em Corinto tinham levado uns aos outros aos tribunais seculares para resolverem questões. Olha a que ponto eles chegaram de processar o outro irmão, porque dentro da igreja não havia unidade. É isso que você vai encontrar ali do versículo 11 ao versículo 17. Deus trata justamente o contrário, que deve haver unidade entre nós. Os cristãos precisam ter cuidado para não absorver a natureza da cultura ao nosso redor e integrá-la na igreja local, na igreja do Senhor. Muitas vezes nós estamos vivendo dessa mesma forma. A gente pega a cultura de hoje, naquilo que eu estava vivendo, e por falta de santidade, porque eu não mudei aquela cultura na qual eu estava inserido, eu venho para a igreja, arrastando aquela cultura comigo, e quero viver dessa forma dentro da igreja, e esperar que todo mundo olhe, legal, bênção de Deus esse cara aí. Não vai acontecer, meus queridos. Eu espero que nunca aconteça com esta igreja local. Porque se começarmos a caminhar nesta trilha, as coisas estão bem complicadas para a gente.
E graças a Deus que nós temos uma liderança firme em relação a isso, que não tolera pecado. Nós temos pessoas muito sérias nessa igreja, líderes de célula, líderes de ministério, líderes de área, pastores. Temos uma galera fera, temos adolescentes, jovens, temos crianças comprometidas com o Senhor e com a santidade. E eu louvo a Deus por isso. Mas se não houver unidade, queridos, onde vamos parar? Você está ainda com Efésios 4 aí? Se você ainda está com Efésios 4, vamos ver lá o primeiro versículo? Começa lendo lá. Olha, Paulo começa apelando de novo. Paulo, ele apela quando vem para essa história de unidade. Como prisioneiro no Senhor. Ele não pede, ele não dá uma sugestão, ele diz assim: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Versículo 2: sejam completamente humildes e dóceis. Senhor, humildes e dóceis. Quando foi a última vez que você perdeu as estribeiras com alguém? Provavelmente em casa. Marido com esposa, esposa com marido, pai com filho, filho com pai. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o que é sobre todos, e por meio de todos e em todos. O que ele está pedindo é: façam todo o esforço. Ele não disse que vai vir tranquila essa unidade. Eu não vou conseguir conviver com o pastor Marcos, não vou conseguir conviver com o Clava, não vou conseguir conviver com a Cris, não vou conseguir conviver com outras pessoas se eu não me esforçar para isso. A fé cristã não vem de mãos beijadas, queridos. Há um trabalhar do Senhor e há um trabalhar nosso em nossas vidas, mudando a forma com a qual nós vivemos. Por isso que a santidade, ela vai provocar a unidade. E é por isso que a falta de santidade vai provocar a divisão. A palavra do Senhor, ela é tão clara quando ela trabalha esse aspecto, porque ela não deixa nenhum espaço para que nós possamos pensar de outra forma. Uma pergunta para você: quais são os costumes na sociedade na qual você está inserido, que você trouxe para dentro da igreja do Senhor, e hoje continua a viver nela, ou neles? Será que não está na hora de dizer assim: Senhor, está aqui, ó, eu entrego ao Senhor? Ou então dizer: Senhor, eu não consigo vencer isso, então eu preciso da ajuda do Teu Santo Espírito para me ajudar nesse processo, para me moldar nesse processo, para me transformar nesse processo. Mas se não vivermos dessa forma, queridos, não somos igreja. Podemos ser um excelente clube, um grande grupo que faz eventos sociais de uma forma como ninguém consegue fazer a igreja do Senhor. Mas ela não é igreja. A pergunta é: você tem sido santo? E por consequência você tem trabalhado unidade no corpo de Cristo? Ou você tem esfaqueado por trás, falado dos outros, fofocado, trazido vergonha à igreja do Senhor, causado divisão, dissensão? Olha, não se engane, muitas vezes eu fico chateado com a igreja. Eu estou hashtag lá também. Porque tem coisas que entristecem meu coração. Tem coisas que me afetam. Mas se não é o tempo que eu busco diante de Deus, vai ser aonde que eu vou buscar cura para essas situações? Não se engane. Satanás, ele está ao derredor, buscando a quem tragar. Ou se ele está. E não se engane. Se você der bobeira, você cai. Mas não só santidade e unidade, mas amor. Porque amor é o sustentáculo para essa unidade, né? Olha o versículo 18.
Ele diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz, qual é a mensagem da cruz? Se não amor. Qual é a mensagem da cruz, se não amor? De ter um Deus puro e santo, Criador, que abre mão da sua posição, vem à terra, toma a forma de homem como você e eu, é obediente até o plano do Pai para a vida dele, que é a cruz, morre naquela cruz o justo pelo injusto. Isso é amor. Não existe poder maior do que o amor. Dos versículos de 19 a 25, Paulo está tratando justamente dessa loucura que é para os homens a mensagem do Evangelho. A sabedoria dos sábios cai diante da mensagem da cruz, que é amor. Só o amor nos permitirá ter o tipo de unidade que demonstra uma das marcas do corpo de Cristo. O caráter de Deus, ele é visto melhor quando duas partes entram em conflito sobre algo, mas trabalham juntas, colocando o próximo acima de si mesmo. Você está com a Bíblia aí, né? 1 João capítulo 2, abre lá comigo. 1 João capítulo 2. Você está com esse versículo aí? Primeira João 2, versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. É simples, né? Olha o capítulo 3, vê lá o capítulo 3. Vê o versículo 16. 3:16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Até aquele. Sabe aquele que veio à mente agora? Que você diz: pastor, por alguns eu posso até pensar em dar a minha vida, mas por aquele, eu consigo fazer uma lista de irmãos. Você consegue? Eu consigo. E eu tenho que pedir a Deus que trabalhe o meu coração todo dia em relação a essa lista. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque eu tenho que trabalhar algo chamado perdão. Eu tenho que entender que Deus me chamou para perdoar assim como Ele me perdoou. É o que ensina a oração do Pai Nosso. Está vinculado. Eu tenho que aprender a perdoar da mesma forma. E liberar perdão. Hoje o pastor Marcos estava falando sobre isso hoje de manhã. Ele falou sobre o liberar perdão para algumas pessoas que talvez algumas delas nem tenham vindo falar com o pastor Marcos, pedindo perdão do que fizeram contra ele. Mas o Espírito do Senhor trabalhou em seu coração, e já não havia mais mágoa ou rancor. Por quê? Porque o amor de Deus, assim como a graça, superabundou no coração dele. Porque ele deu espaço. Por quê? Porque ele buscava uma vida de santidade. A reação dele era diferente da reação de que a sociedade hoje ensina. Olho por olho, dente por dente, vamos responder na mesma forma, na mesma altura, talvez até um pouquinho mais, só para dar aquele gostinho de vingança para valer. Mas é isso que eles ensinam. É isso que Satanás tem colocado na vida de muitas pessoas. E nós vivemos às vezes com o prazer de não perdoar, para sempre termos algo com que acusar. É impressionante como o Senhor, Ele trabalha para que isso mude em nossas vidas. Esse é o desejo dEle para cada um de nós, que nós nos amemos. O amor, ele deve ser o combustível da dinâmica da igreja. O amor é que vai motivar, é que vai contribuir para que todas as outras coisas que Deus quer ver em sua igreja aconteçam. É o amor que vai ser este combustível. Paulo estava pedindo mais do que apenas ações amorosas
não é o abraço, não é um beijo, não é uma palavra. De acordo com a Bíblia, o amor é uma disposição do nosso coração para com Deus e para com os outros, que em seguida, sim, se apresentem ações. A pergunta é: você tem sido igreja que ama? Começamos com santidade, viemos para a unidade, estamos em amor. Mas vamos falar mais um assunto e a gente encerra, porque esse aqui eu creio que é grande o suficiente para a gente hoje. A igreja, ela deve refletir o caráter de Deus. Você está pronto a ter o seu caráter mudado? Porque tem muita coisa no nosso caráter que precisa ser mudada. Se quisermos ter o caráter de Deus. Paulo enfatiza as características de santidade, a característica da unidade, do amor, porque o caráter da igreja, ele deve refletir o caráter de Deus, e Deus é isso. Vocês viram nas passagens que nós lemos? Lá em Efésios 4, lá em 1 João, vocês viram aquilo que pulsa, que bate no coração de Deus. Se não está batendo no teu, reflete realmente se você é igreja ou não. Talvez você esteja chateado com a igreja, sem ser igreja. E talvez você precise de um mover profundo do Espírito Santo no seu coração, para que você comece a enxergar. Nós temos uma situação muito séria na juventude de hoje. A juventude de hoje, ela é pautada em muitos aspectos pela dificuldade de entender que o que nós vivemos aqui é uma igreja e não um CNPJ. Muitos, pela falta da estrutura familiar, têm criado uma antagonia, uma dificuldade com instituições, com liderança, com aquilo que Deus estabeleceu para fazer o governo do reino de Deus. E não se engane, líderes, quer sejam bons ou ruins, foram colocados pela permissão do Senhor naquela posição. E meu irmão, se você crê em oração, ore pelo seu líder, porque bom ou ruim foi o Senhor que colocou. Então, se tem alguém para culpar, já sabe quem é. Por isso que a nossa chateação, ela muitas vezes vai refletir naquilo que nós temos para com Deus. Se é um relacionamento profundo ou não, ou se é algo superficial. Ele reflete ali. E o que acontece? Muitas vezes é por causa do caráter que não está sendo trabalhado. Ele não está refletindo o caráter de Deus. Está com sua Bíblia, né? Filipenses capítulo 2. Vamos lá. Quer ver o caráter? Filipenses capítulo 2. Olha ali o versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Já dava para parar aí, né? Mas aí ele vai explanar. Ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é caráter de Deus. É assim que você tem vivido ultimamente? Devemos manter uma santidade fundamentada em Cristo, como parte da nossa tarefa de refleti-lo. Também devemos estar unidos, sabe por quê? Porque Deus é um só. Precisamos ser um povo amoroso, sabe por quê? Porque Deus é amor. A igreja, ela deve manifestar o caráter de Deus para o mundo. Isso é o que faz com que ela seja útil. A vida cristã nunca será sobre mim ou sobre você. A nossa vida cristã sempre será sobre Deus.
quando isso for inculcado em nossas mentes, a nossa vida será diferente. E como encaramos igreja será diferente. E como nos chateamos com o próximo será diferente. E como nós tratamos o próximo será diferente. E como nós vivemos santidade, unidade e amor será diferente. Quando eu me aperceber disso. De que igreja não é sobre mim, é sobre Deus. E de que eu não sou igreja sem santidade, unidade, amor, que reflitam o caráter de Deus. Você pode pegar ali o restante do capítulo 1 e terminar de lê-lo. Ali onde eles começam a falar, ele começa a falar, Paulo, no versículo 26, e ele trabalha, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Foi para isso que Deus nos chamou. Para vivermos esse tipo de vida. E para sermos igreja desta forma. Porque não existe nenhuma outra. Só essa. Então eu creio que falar sobre igreja, como o tema nosso que estamos trabalhando, o eu sou igreja, é isso. O falar sobre como eu devo me portar é isso. A igreja existe. E o que isso significa para mim? O que acabamos de conversar. O propósito da igreja é manifestar ao mundo o caráter de Deus. Esse é o objetivo maior. A pergunta é, será que o que fazemos? Estamos fazendo em prol do Evangelho e para a glória de Deus? Se cultivarmos uma santidade subcristã, que tolera o pecado, estamos enganando as pessoas sobre como Deus é verdadeiramente. E isso pesará sobre nós. Se cultivarmos uma unidade subcristã, que ignora as divisões reais e as panelinhas ao nosso redor, estaremos confundindo as pessoas sobre o que Deus realmente gosta, que é a unidade do corpo de Cristo. Se cultivarmos um amor subcristão, que nada mais é do que um mero sentimento ou um sentimento de família, nós enganamos o mundo sobre quem é Deus verdadeiramente. A pergunta é, que tipo de vida cristã você tem vivido? Como está a tua vida de santidade? Como está a tua vida de unidade? Como está a tua vida de amor? Consegues refletir o caráter de Deus? Eu recebi, há algum tempo atrás, uma carta de uma das nossas jovens, membro desta igreja, a Joy, que está lá nos Estados Unidos. E ela mandou uma carta, e eu pedi permissão a ela para apresentar essa carta aos jovens, e apresentei. Mas eu acho que é muito legal a forma como ela coloca, simples. E eu queria ler essa carta para você, ela é bem curtinha. A Joy, ela diz assim, olá queridos, hoje vou compartilhar um pouco sobre as nossas batalhas diárias. Como vocês sabem, a vida cristã não é tão fácil quanto parece. Você vive uma batalha diária contra você mesmo, tentando sempre procurar dar mais para Deus do que para você. Sabe, queridos, o dia em que eu escolhi parar de viver para Cristo foi muito fácil. O dia em que eu escolhi voltar foi relativamente fácil também. Mas todos os dias em que eu escolho me manter firme, esses sim, são os dias mais difíceis da minha vida. O mundo não está preparado para nós. E muitas vezes nós não estamos preparados para o mundo. Viver fora de casa é se abrir para o mundo, é se colocar para fora, é você entrando em confronto todo dia com você mesmo. Você está agora, nesse exato momento, talvez mais propenso a cair do que você jamais esteve. E ela fala do final de semana.
Ela diz: chegando agora o fim de semana, você estará rodeado de decisões. Eu posso colocar para vocês: chegando agora o início da semana, você estará rodeado de decisões. Se você fica em casa assistindo a um filme que é um pouco desapropriado, se você sai para alguma festa cheia de bebida e resolve ficar bêbado só para ver como é que é, ou se você sai e dá uns pegas naquele menino ou naquela menina que você acha um gato ou uma gata. E sabe qual é uma das melhores partes? É que ninguém precisa saber. Por isso hoje gostaria de lembrar a vocês sobre a decisão que um dia vocês tomaram, de se colocarem aos pés da cruz e aceitarem a Jesus. A batalha que vocês estão vivendo é diária, e realmente ninguém vai saber o que vocês fizeram, mas você vai, e Deus também. Por isso, sejam sábios nas suas escolhas. Procure a Jesus e clamem por Ele sempre. Peçam para que Jesus ajudem a vocês nesse tempo. E ela termina com o Salmo 139, 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Como é que está a tua vida hoje? Tu és igreja? Se és, se tu és, de que tipo? Tens vivido em santidade, em unidade, em amor? Tens refletido o caráter de Cristo? Eu queria convidá-lo agora a se colocar diante do Senhor e a conversar com Ele. Talvez tenha alguma coisa que você precise resolver com Jesus. Eu não sei. Talvez tenha alguma coisa que você precise resolver no seu coração, porque santidade não tem sido uma prioridade. Santidade, inclusive, não tem sido nem vivida na tua vida. Então, talvez tenha algo que você precise resolver. Talvez você precise resolver a questão da unidade. Tem pessoas que você passa e passa reto por ela, aqui dentro da igreja. Ou talvez você tenha passado reto lá fora, onde você mais deveria compartilhar do amor de Jesus e amar os seus inimigos, porque amar a um amigo é muito fácil, como a palavra nos ensina. Você não faz. E a palavra e o projeto de Deus para aquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquela circunstância, não flui, não acontece. Por quê? Porque falta unidade, falta visão de reino. Como é que tem sido o teu amor? Se você amar na sua própria força, esqueça. Eu posso dizer para você que eu já tentei e não rola. Tem que ser na força do Santo Espírito de Deus. Tem que ser com o amor de Deus que precisamos amar, porque só assim conseguiremos amar. Quando o amor de Deus, ele sai daqui para cá, aí eu consigo amar. Senão, vai ser muito difícil amar. Muito difícil. Somos seletos por natureza, e a gente vai causar divisão. A pergunta é: você tem refletido o caráter de Deus? Queria te convidar a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. A mesma canção que cantamos no início, nós vamos cantar agora. E meu irmão, minha irmã, se você não está bem com Deus, você tem agora o melhor momento da sua vida para se acertar com Ele. Eu não poderei fazer por você, ninguém poderá fazer por você, só você mesmo. Então, se Deus falou o teu coração, se coloca diante do Senhor. Eu queria desafiar você, ao começarmos a cantar essa canção. Se Deus falou o teu coração e tem algo a colocar diante do Senhor, eu queria que aí, aonde você estiver, que você se coloque de joelhos e você diga: Jesus, isso eu tenho que resolver. Eu não preciso saber, ninguém precisa saber, mas o Senhor sabe. E eu queria que você pudesse sim dizer: Senhor, está aqui, resolve isso para mim, me ajuda, me perdoa, me liberta. Eu quero ser igreja santa, unida em amor, que reflete o caráter do Pai. Senhor Deus, Tu conheces os nossos corações,
Tu sabes, ó Deus, as nossas limitações, e Tu sabes, ó Deus, aonde nós não queremos ir. Ó Deus, muitas vezes eu não quero falar com aquela pessoa, muitas vezes eu não quero abrir mão desse meu hábito, muitas vezes, ó Pai, eu não quero simplesmente sair da minha zona de conforto, muitas vezes, ó Pai, eu não quero amar aquela pessoa, ou aquela circunstância ou situação, muitas vezes, Senhor, eu não quero viver em unidade com aquela pessoa, ou outra pessoa que me traz tanto desconforto e irritação. Pai, muitas vezes eu não quero abrir mão do meu pecado. Pai, é nesse exato momento que mais precisamos do Senhor. Então eu clamo, Pai, visita a Tua igreja agora. Visita aqueles que estão tendo dificuldades em ser igreja. Aqueles que estão com mágoas, que estão com lutas, que estão com feridas. E ministra, Deus, do Teu perdão e da Tua transformação em suas vidas. Queremos ser uma igreja que reflete o caráter de Cristo Jesus. Por isso, Pai, ouve as nossas orações e ministra aos nossos corações. Você pode se colocar de pé? A gente vai começar a cantar. Deus falou ao teu coração, aí onde você estiver, se coloque de joelhos, fale com o Senhor, converse com Ele. E mais uma vez, faça dessa oração o desejo do teu coração. Tem algo para falar para o Senhor? Compartilha com Ele agora. Diga para Ele. Todo meu ser te dá louvor. Tudo que eu sou está em Ti. Declare isso. Diga para Ele. Toma o meu coração, toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti. Toma o meu respirar, meu levantar. Faz Teu caminho em mim. A minha oração é que Deus verdadeiramente tenha encontrado um espaçozinho no teu coração. E que Ele comece uma revolução maravilhosa na tua vida. E que a tua visão do ser igreja mude. Para a honra e glória do nome dEle. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por Tua palavra que é livre, ó Deus, para ser pregada, apresentada, ó Deus, e confronta o nosso coração. E hoje à noite, Pai, muda a nossa forma de ser. Hoje à noite, Pai, muda a nossa forma de viver. Hoje à noite nos capacita através do Teu Santo Espírito de vivermos verdadeiramente uma vida de santidade, de busca por esta santidade, de vitória sobre o pecado em nossa vida, de abandono da cultura e do hábito da vida antiga, e o desenvolvimento de tudo aquilo que faz parte da nova vida com Jesus. Ó Pai, que isso produza uma unidade, ó Deus, sem tamanho, no corpo de Cristo que se congrega aqui. Ó Pai, que isso seja a grande prova do amor que um dia tomou conta dos nossos corações e que hoje é apresentada na minha demonstração de colocar Deus em primeiro lugar, de colocar o meu irmão acima de mim mesmo e de, através de ações, provar o meu amor que eu tenho pela palavra do Senhor e pelo Senhor, amando o meu irmão.
Pai, que possamos refletir o caráter do nosso Deus. Que sejamos uma igreja assim, que reflete, que apresenta, que as obras falam. Esse é o meu desejo para a minha igreja, para a minha vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você pode abraçar a igreja que está do teu lado? Abraça aí a igreja que está do teu lado.